É, Muito bem, o título do meu trabalho é Identidade, Narrativa e Experiência Migratória, uma abordagem nativa para as oficinas biográficas. Eu vou procurar apresentar com calma, né? Vou tentar falar de maneira breve. Eu mesma ainda não me apresentei, né? Eu sou Letícia Renaud e atualmente eu sou pós-doutoranda no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra, mas fiz minha formação, grande parte da minha formação, no grupo Nativos da Universidade Federal Fluminense, então eu compartilho muitas das ideias que foram trazidas hoje pelos demais grupos. Então, no debate, nós vamos poder discutir mais as ideias, né? Então, eu vou apresentar um breve roteiro. Eu vou partir de um interesse metodológico pelas oficinas biográficas para chegar a algumas noções ou conceitos mais teóricos em relação à experiência migratória a partir da abordagem nativa. No primeiro momento, eu vou falar do contexto institucional do meu projeto. Em seguida, eu vou apresentar brevemente o que são as oficinas biográficas. Vou falar em seguida da relação entre a abordagem nativa e as oficinas biográficas sobre as experiências migratórias e vou terminar apontando algumas questões conceituais e metodológicas que eu pretendo trabalhar durante o meu projeto de pós-doc. Então, no primeiro momento, em que instituição, né, eu tenho realizado meu projeto? Meu projeto de pós-doc tem sido realizado atualmente no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em um diálogo com o Grupo Nativos, na Universidade Federal Fluminense. No SES, há um projeto já em curso, supervisionado, coordenado pela doutora Elza Lechner, que é antropóloga, e ela vem realizando oficinas biográficas com pessoas que viveram experiências migratórias. Esse trabalho chamou minha atenção por conta da minha experiência com a condução e moderação de grupos que eu realizei no grupo Nativos. A minha tese de doutorado foi feita nesse grupo e eu tive a experiência de ser co-moderadora de um dos grupos GAM. E o trabalho que a doutora Elza Lechner vem realizando chamou minha atenção por algumas semelhanças metodológicas na condução das oficinas em relação aos grupos GAM. O tema das migrações vem sendo desenvolvido com muita atenção no SES, porque é uma instituição voltada à democratização do pensamento, ao diálogo entre o Norte e o Sul global, diante de desafios contemporâneos. Então, o tema das migrações vem sendo intensamente trabalhado no Centro de Estudos Sociais. Então, meu projeto de pós-doc, ele se insere nesse projeto multidisciplinar, interdisciplinar, já em curso no SES, procurando estabelecer um diálogo com o grupo Nativos e com o trabalho que eu já vinha realizando anteriormente. Então, brevemente, o que são as oficinas biográficas, né? Eu vou apresentar rapidamente, peço desculpas para quem já é familiarizado com o tema, mas tendo em conta as nossas diferenças disciplinares, vou apresentar um pouco do que são as oficinas. Elas estão ancoradas numa tradição de pesquisa biográfica e de história de vida. São um dispositivo de pesquisa e de ação muito utilizado na antropologia e tem uma base na tradição sociológica da Escola de Chicago, que o Mark Durham mencionou ontem, e que teve como um dos seus marcos a publicação desse livro, que eu não tenho conhecimento de uma tradução em português, mas a tradução em francês é Le Paysan Polonais en Europe et en Amérique, e que ganhou esse subtítulo na tradução francesa, Récit de vie d'un migrant. E esse livro foi um marco na sociologia porque, de maneira relativamente original, ele se interessou não por documentos oficiais ou dados estatísticos supostamente objetivos sobre o que queria se estudar. Ele se dedicou a usar como fonte de conhecimento documentos cotidianos, pessoais, fotografias, cartões postais, sobretudo cartas. Então, para estudar a vida dos migrantes, das pessoas que tinham essa experiência migratória vindas da Polônia na América, escolheram algo que portava a experiência vivida, ou que
linguagem mais próxima das ciências cognitivas, a gente pode chamar de experiência de primeira pessoa. Além disso, uma outra questão importante, que foi também o marco inaugural desse livro, é que o outro a ser estudado, a ser investigado, não era um outro distante, alguém vivendo numa tribo exótica, mas algum outro que era relativamente próximo, né? Ainda que muitas vezes existencialmente afastado, era alguém convivendo próximo, migrante vivendo nos centros urbanos. Então, graças a esse interesse pela experiência vivida, pela experiência em primeira pessoa, há uma possibilidade, uma ponte de diálogo com a abordagem nativa. E é por isso que as oficinas também se ancoram nessa tradição, por conta desse interesse pela experiência. Então, qual a relação, né, entre a abordagem nativa e as oficinas biográficas que vêm sendo realizadas no SES, com pessoas que viveram a experiência migratória? Um primeiro ponto a destacar é o entrecruzamento das dimensões pessoal e coletiva. Tanto nos grupos GAM quanto nas oficinas biográficas no SES, há essa dimensão de entrecruzamento, da qual a gente falou hoje, né, nas apresentações do grupo Enativos. A gente pode destacar como sendo, na linguagem que a gente utiliza no Enativos, uma experiência comum. Ela não é propriamente nem uma experiência individual, uma subjetividade isolada, e também não é um dado objetivo a ser estudado a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. Então, as dimensões pessoal e coletiva se entrecruzam nas oficinas, assim como nos grupos GAM. Um outro ponto que a abordagem nativa traz uma relação forte com as oficinas quanto à própria produção das narrativas como sendo indicadoras da coemergência. As narrativas elas portam essa capacidade de formação e de transformação que é ao mesmo tempo de si e de mundo. Elas produzem ao mesmo tempo um reposicionamento subjetivo e relações sociais e objetivas que se alteram. Então, esse é um outro ponto em comum. Em relação ao próprio tema das oficinas biográficas, há também uma relação que me parece promissora com a abordagem nativa, que é a própria questão da experiência migratória. Para retomar o termo usado pelo Varela, a experiência migratória ela pode ser portadora de breakdowns, ou experiências de ruptura com essa vivência cotidiana que tende a omitir a base relacional das identidades, né? Algo que Ana também apontou, essa ontologia relacional. Então, no dia a dia, nas nossas vivências habituais, muitas vezes a gente não se dá conta dessa ontologia relacional, e a experiência migratória, por ser muitas vezes disruptiva, provocar uma alteração súbita e radical das redes de relações, ela dá a ver essa constituição relacional das identidades. E, por fim, eu destacaria também o fato de que, tanto nas oficinas biográficas quanto nos grupos GAM, conduzidos a partir de uma abordagem nativa, há uma preocupação metodológica de cogestão, de cuidado, de produção de cuidado nos grupos, cuidado com as experiências. E essa produção de cuidado tem a ver com o que eu apontei inicialmente, que é o entrecruzamento das dimensões pessoal e coletiva. Nos grupos, no momento da partilha e da produção de narrativas, experiências que até então eram vividas de maneira isolada ou tidas como questões individuais, elas podiam ser partilhadas e trazidas por um coletivo, né? E entendidas de outra forma. Podiam gerar um reposicionamento tanto subjetivo quanto uma modificação das relações sociais. Estou vendo que o meu tempo está aqui perto, eu vou então apontar brevemente algumas questões, alguns aportes da abordagem nativa que eu pretendo trabalhar no meu projeto de pós-doutorado. Então, são algumas questões tanto conceituais quanto metodológicas que eu pretendo desenvolver. Maria me diz que eu tenho 5 minutos, então vou apontar brevemente alguma dessas questões. A primeira delas diz respeito às próprias noções de identidade e biografia.
Nas oficinas biográficas, não há uma compreensão essencialista da noção de identidade. Ela se apoia muito nas contribuições da fenomenologia, da hermenêutica, principalmente na noção desenvolvida por Paul Ricoeur de identidade narrativa. Então, a partir dessa tradição de pensamento, a noção de identidade ela não tem uma essência pré-determinada. E, no meu projeto, eu pretendo estudar, explorar como que a abordagem nativa pode aprofundar essa noção de identidade como relacional, essa ontologia relacional da identidade que é apontada, que está ali nessa noção de identidade narrativa. Essa não essencialidade, essa não essência da identidade tem a ver com um princípio metodológico das oficinas biográficas que também parece guardar, a meu ver, uma relação com a abordagem nativa, que é um princípio de heterogeneidade na composição dos grupos. Os grupos são abertos e são heterogêneos, ou seja, eles não se constituem a partir de um princípio identitário, justamente porque a identidade ela vai ser construída nas relações e através das narrativas, né? Pelo menos em parte. Então, os grupos se compõem a partir de um princípio não identitário. E me parece que a abordagem nativa também pode ajudar, contribuir, aprofundar esse aspecto metodológico das oficinas biográficas. Um outro ponto que eu pretendo desenvolver, que é uma questão que demanda mais trabalho, é em relação ao caráter não representacional das narrativas. Do ponto de vista enativo, as narrativas elas não são nem o recolhimento de testemunhos individuais, né, propriedade de determinada subjetividade, e também não são uma produção de dados sociológicos objetivos. Portanto, eu acredito que a abordagem nativa pode nos ajudar a entender qual o estatuto das narrativas nas oficinas biográficas. Eu acho que elas ajudam a gente a entender as narrativas como portadoras de fabricação de si e de mundo, como possibilitando a construção de um sentido compartilhado. Então, no meu projeto, eu pretendo estudar como as narrativas são compreendidas na abordagem nativa, seguindo algumas pistas, principalmente do Hervé Breton, que se interessa pela relação entre a descrição microfenomenológica e a narrativa autobiográfica. E, por fim, uma outra questão que me interessa, que eu pretendo desenvolver, é como a abordagem nativa pode ajudar a gente a entender o lugar da autoridade nas oficinas biográficas e na relação com a experiência migratória, porque me parece que a abordagem nativa aponta para uma compreensão da alteridade apoiada na noção de diálogo e de reciprocidade. E isso tem a ver tanto com uma compreensão teórica em torno da noção de identidade e de alteridade, mas também com um princípio metodológico em jogo nas oficinas biográficas, que é esse que eu mencionei antes, de uma produção de intervenção e de cuidado, né, com essa possibilidade de fabricação de um mundo comum. Basicamente isso, acho que a gente pode guardar para o debate as questões que faltam.